Olá, olá, terceira série, tudo bem? Bom, então bora dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática comercial e financeira, né? Embora apareça só como matemática financeira, mas às vezes em alguns materiais que eu sei que vocês estudam muito, vocês recorrem a muitos outros materiais, pode ser que vocês vejam a expressão matemática comercial e financeira, tá bom? Resumindo a mesma coisa. Então, hoje a gente vai entrar no conteúdo propriamente dito, que é o assunto fundamental desse tema, matemática financeira, que é juros. A gente vai falar de juros simples e de juros compostos, ok? Então, bora lá. Então, olha só, a gente já conversou um pouquinho sobre o que é juros, né? Que é o aluguel que se paga, né? Pelo uso do dinheiro, do capital. Então, olha só, o que é o juro? Em princípio, é uma unidade monetária. Hoje é preferível a mesma unidade monetária disponível. Peraí, pessoal. Em princípio, oh, Jesus. Em princípio, uma unidade monetária hoje é preferível à mesma unidade monetária disponível amanhã. Postergar uma entrada de caixa, um recebimento por certo tempo envolve um sacrifício. E para esse sacrifício, o qual deve ser pago mediante uma recompensa definida pelo juiz. Eu vou abrir mão do meu dinheiro para emprestar para você, e isso vai ser um sacrifício para mim. Então, você vai ter que me pagar por esse sacrifício todo através dos juros, ok? O mais que a gente tem. São os juros que efetivamente induzem o adiamento do consumo, permitindo a formação de poupanças e de novos investimentos na economia. Já devem ter ouvido falar, em vez de comprar a prazo, é preferível a gente poupar, economizar, colocar numa poupança, fazer um investimento, que aí o dinheiro vai render, e quando eu for comprar, em vez de eu comprar parcelado, eu vou comprar à vista e ainda vou pedir um descontão, né? Então, tudo isso influencia diretamente na economia. Então, olha só. Deixa eu só ver se aqui eu acho que eu perdi um pedaço desse texto aqui. Peraí. Só um pouquinho. Aí, tá comendo esse pedacinho aqui, eu arrumei. Os juros devem ser eficientes de maneira a remunerar o risco envolvido na operação, porque pode ser que eu não receba esse dinheiro de volta, né? A perda do poder de compra. Se eu te emprestar 100 reais hoje, vou recuperar esses 100 reais daqui a um ano, o que eu compro hoje com 100 reais não vai ser a mesma coisa que eu vou conseguir comprar daqui a um ano. Então, eu preciso recuperar esse poder de compra por causa da inflação. E o custo de oportunidade. Não é qualquer um que vai sair te emprestando 100 anos, né? Ok. Outras denominações para juros são rendimento do capital, ganho sobre capital, remuneração do capital. Então, pode aparecer essas expressões nos exercícios que a gente vai fazer. Tá, então vamos começar a falar da fórmula, né? Para eu jogar na fórmula, eu vou precisar de quê? De capital. O que é capital? É o C que vai aparecer na minha fórmula. Vocês vão ver em alguns outros materiais que ao invés de aparecer como C, vai aparecer como VP. Por que VP? Valor presente. Para quem tem em casa aquela calculadora financeira chamada, a famosa HP12C, nessa calculadora, ela aparece como PV, em vez de ser VP, PV. Por quê? Porque está tudo em inglês, tá? Present value, ok? Então, valor presente, então vocês vão ver em outros exercícios, em algum exercício, algum enunciado de questão. O valor presente é o que eu tenho hoje. Então, é o meu capital, é o quanto eu tenho para investir ou para pedir emprestado, ok? Valor presente, capital. Beleza? Capital deve ser definido como sendo a quantia inicial que se tem ou que se pretende receber, tá? Outras denominações para capital são principal, pode aparecer com P de principal também, valor presente, VP, valor inicial, valor aplicado, depósito inicial, tá bom? Montante é o valor final. Bom, eu peguei 100 reais emprestado, eu vou pagar 120 reais no final. Então, montante é o valor final. E o que vai ser esse valor final? Vai ser o valor inicial mais o quanto foi cobrado de juros. Então, valor inicial mais juros. Montante e valor final. Olha só. Se o capital, que era o valor inicial, eu chamei de valor presente, o montante, que é o valor final, eu vou chamar de valor futuro.
ou Future Value, ok? Nem sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Faz de conta que é. Então, vai aparecer como FV lá naquela calculadora científica que eu falei para vocês, calculadora financeira, tá? Então, montante é o resultado total que se obtém da aplicação do capital, ou seja, é quanto se recebe ou quanto se paga pelo empréstimo do capital, ok? O montante também pode ser chamado de capital final, valor futuro, valor de resgate, capital mais juros, valor final ou valor capitalizado. Todas essas expressões podem aparecer no enunciado de um exercício, tá? Período. Período vai ser o tempo que eu vou precisar para resgatar esse valor inicial acrescido de juros. Aí eu vou pedir emprestado R$100 e vou pagar em 12 vezes. Então, N vai ser o número de parcelas, ou T, tempo em 12 meses, ok? Então, vocês vão ver que pode ser que apareça no enunciado como T de tempo, ou N de número de parcelas, ou N igual ao prazo, T igual ao prazo, ok? Então, T ou N está associado a tempo, beleza? Esse dado vem representado por um número, deixa eu só subir aqui um pouquinho, então eu não leio. Por um número de períodos que podem ser, por exemplo, dias, meses, trimestres ou anos. Representamos os números de período pela letra N, mas ele também pode ser identificado pela letra T de tempo, beleza? Taxa de juro, I, ou R, tá? Mas vai aparecer mais o I, tá? Taxa de juros é o coeficiente que determina o juro, isto é, a remuneração, quanto se vai pagar, qual vai ser a proporção que vai se pagar em cima do capital. Então, é a remuneração do fator capital utilizado durante certo período de tempo. As taxas de juros se referem sempre a uma unidade de tempo. Então, você vai ter uma taxa de juro ao mês, uma taxa de juro ao ano, uma taxa de juro ao semestre, tá? Então, o valor percentual sempre vai vir acompanhado da informação tempo. Então, olha lá, podem ser representadas equivalentemente de duas maneiras. Pode aparecer como taxa percentual e taxa unitária. Vou mostrar para vocês qual é a diferença dessas duas. Uma curiosidade, I vem da palavra em inglês interest, que significa taxa de juro, ou taxa, tá? Então, a maioria das vezes vocês vão ver como taxa de juro a letra I, tá? Letra R, sinceramente, eu não uso, tá? Letra I. A taxa percentual, a gente já falou de porcentagem, já falou até de acréscimo, desconto, acréscimo sucessivo, desconto sucessivo, mas a gente vai retomar aqui um pouquinho, tá? Então, a taxa percentual significa os centos do capital, ou seja, o valor dos juros para cada centésima parte. Então, aqui, 1000% aplicado a 20%. Ele faz um cálculo meio diferentão aqui, mas eu vou explicar para vocês. Ele dividiu o capital em 100 partes, dessas 100 partes ele multiplicou por 20. Mas, professora, não era 20%, não era para dividir o 100, o 20%? Dá na mesma, tá bom? Aqui ele subentendeu que são, eu tenho que pegar o 1000 e dividir em 100 partes e multiplicar por 20, tá? Chega no mesmo resultado, tá bom? Taxa unitária é quando eu tiro a porcentagem. Olha lá, 20%, aqui ele trabalhou com 20 sobre 100. 20% é 0,20. Então, quando eu tiro o símbolo de porcentagem e trabalho só com o número decimal, isso aqui é o que a gente vai chamar de taxa unitária. Taxa percentual vai vir com o símbolo do porcento. Você sabe que você vai ter que dividir por 100. Se você já vier com a taxa unitária, que é um número decimal, ele já está dividido por 100, tá bom? Ok, olha lá. Forma percentual, 20% ao ano. Quando aparecer ao ano, vai aparecer assim, ó, ao ano. 6% ao semestre, AS, ao semestre. 2% ao mês, AM, ao mês. 0,3% ao dia. Isso aqui normalmente aparece nas multas de atraso de boleto, né? Então, 0,3% ao dia, AD, beleza? Então, olha só, isso aqui tá como percentual. Para eu colocar para a forma unitária, eu preciso dividir por 100. Dividir por 100, achei a forma unitária. Se eu quiser fazer o processo inverso, pego a forma unitária e multiplico por 100. Ok? Beleza. Aqui vai falar das formas. Tanto o prazo da operação como a taxa deve estar na mesma unidade. Por exemplo, se eu estiver falando que a taxa é de 2% ao semestre,
Eu não posso trabalhar com o tempo em anos, 2 anos. Se eu tiver com o tempo em 2 anos, para usar a taxa ao semestre, eu vou ter que transformar 2 anos em semestres. Então, eu tenho 4 semestres, 2 semestres num ano, mais 2 semestres no outro ano. 2 anos, 4 semestres. Aí eu posso usar a taxa ao semestre, ok? Vou ter sempre que fazer essa troca. O critério de transformação do prazo e da taxa para a mesma unidade de tempo podem ser efetuados através das regras de juros simples e juros compostos, dependendo do regime de capitalização que a gente vai usar. A gente vai ver primeiro um, depois o outro, ok? Do juros simples, o primeiro dos juros. O critério da capitalização demonstra que os juros são transformados e sucessivamente incorporados ao capital no decorrer do tempo. Nessa conceituação, podem ser identificados 2 regimes, simples, que é o linear, e o composto, que é um crescimento exponencial, é a famosa bola de neve das dívidas, ok? Olha lá, em regime de juros simples. Suponha que o indivíduo que deposita R$1.000 em um banco, que lhe promete juros simples, isso não vai acontecer em banco, tá? Mas olha só, juros simples de 10% ao ano. Qual será o seu saldo no final de 4 anos? O que acontece? O capital, o valor inicial era 1.000. A taxa de juros 10%. 10%, 10 sobre 100, 0,10 ou 0,1. Então, o capital era 1.000, 0,1 vezes 1.000, 100. Então, eu acrescentei R$100 no primeiro ano, R$100 no segundo ano, R$100 no terceiro ano, R$100 no quarto ano. Dos R$1.000 inicial, eu acrescentei R$400. Então, o valor final, o montante, que é o capital 1.000 mais os R$400 de juros, R$1.400, ok? Isso é o regime de juros simples. Eu não vou aplicar o juro em cima de cada período. Eu vou calcular o juro do valor inicial, a taxa vai incidir sempre apenas do valor inicial. Eu vou repetir isso ao longo do tempo. Então, 10% de 1.000 no primeiro mês, 10% de 1.000 no segundo mês, 10% de 1.000 no terceiro mês, 10% de 1.000 no quarto mês. Na verdade, anos, né? Aqui eu estou falando em anos. Um gráfico de um sistema de juros simples é um gráfico linear, porque é uma função linear. Quanto mais eu aumento o tempo, maior vai ser o valor do meu juro, o valor final do juro cobrado, ok? O regime de capitalização simples comporta-se como uma PA, uma progressão aritmética, crescendo os juros de forma linearmente ao longo do tempo. Os juros apenas incidem sobre o capital inicial, então não me interessa quanto ficou o valor final no primeiro ano, o valor final no segundo ano, que é o que eu vou computar no juro composto. Aqui me interessa calcular o juro em cima do valor inicial, e só. Olha lá. Os juros incidem exclusivamente sobre o capital inicial de R$1.000. Apresentam-se valores idênticos ao final do ano. 10% de 1.000, R$100. Em consequência, o crescimento dos juros no tempo é linear, revelando um comportamento idêntico a uma progressão aritmética. Os juros totais da operação atingem nos 5 anos R$500. Nessa sequência, quanto vai ser de juros em 7 meses? R$700. 8 meses, R$800. Ok? E assim por diante. Bom, e assim por diante, né? Aí, se os juros simples, ainda que não forem pagos ao final de cada ano, a remuneração do capital emprestado somente se opera pelo valor inicial. Então, vai continuar sendo R$100 a cada ano. 7 anos, R$700, ok? R$100 de cada ano, 7 anos, R$700. Aí, como os juros variam linearmente no tempo, a apuração do custo total da dívida no prazo contratado é processada simplesmente pela multiplicação do número de anos pela taxa anual. 5 anos vezes 10%, 50% para 5 anos. Se desejar converter essa taxa anual para mês, por exemplo, aí aqui vai falar de divisão de taxa, taxas equivalentes, não vou entrar nesse método agora não, tá? É assunto para outra aula. Tá bom, Gisele, como é que eu calculo o juro? GCIT, ou GIN, ou PIN, depende de como vocês colocarem a forma. Eu, na verdade, eu prefiro usar N ao invés de T para tempo, tá?
Eu prefiro que a fórmula seja juros igual a capital vezes taxa vezes tempo. Mas esse tempo eu, particularmente, gosto de usar a letra N, porque eu associo ao número de parcelas, tá? Mas na apostila de vocês está trazendo como T, por isso que eu mantive o T, tá bom? E aí, se eu quiser saber o valor final? Horas, bolas, carambolas. Valor final não é montante? É o capital, que é o valor inicial, mais os juros, ok? Olha só o que eu vou fazer aqui. Vou pausar aqui e vou aqui para o quadro. Só para mostrar para vocês, só um pouquinho. Olha só, montante é capital mais juros, mas juro não é capital vezes taxa vezes tempo? Esse capital aqui e esse capital aqui não está repetindo? Coloque em evidência. Montante é igual ao capital, C dividido por C, 1. C vezes I vezes T dividido por C, sobra I vezes T. Essa é a forma geral para você calcular o montante sem ter que calcular primeiro o juro. Se você estiver resolvendo um exercício que você tenha que calcular primeiro o valor do juro para depois achar o montante, beleza, calcula o juro e depois soma com o capital. Agora, se o exercício já quiser só o montante, vai direto para esse aqui, já vai diretão, tá bom? Vamos voltar lá. Então, olha aqui. Estava gravando, já achei que tinha pausado. Então, aqui, ele vai dar o exemplo, tarará. E o que acontece quando eu falo de juros compostos? Né? O que significa isso? Quando eu falo em juro composto, é aquilo que a gente já ouviu falar, é o tal do juro sobre juro. Ah, o juro desse banco está me comendo pelas pernas. Ah, o juro desse empréstimo está muito alto. O juro dessa parcela está muito alto. Toda vez que a gente falar disso, vocês podem ter certeza que na prática não é o juro simples que acontece. Na prática é os juros compostos. Principalmente se for dívida. Financiamento de carro, financiamento de casa, financiamento de qualquer coisa. Juro composto. Sempre, tá? Então, o que acontece? Se eu voltasse naquele exemplo lá do R$1.000 a 10%, o que ia acontecer? Eu ia calcular o 10% do primeiro ano, seria R$100. Eu ia calcular o montante do primeiro ano, no final do primeiro ano. R$1.000 de capital mais R$100 de juro, R$1.100. Os próximos 10% de juro que eu vou cobrar não é em cima do capital R$1.000, como acontecia no juro simples. Eu vou cobrar 10% agora para o segundo ano, em cima do 1.100, em cima do montante do primeiro ano. Aí, para eu calcular o montante do terceiro ano, eu vou calcular o juro em cima do montante final do segundo ano. E assim por diante. Então, por isso que a conta não bate com a do juro simples. Olha só. Tá aqui, ó. Lembra que era R$100 em cada ano? Olha lá o que vai acontecer aqui. No final do primeiro ano, o montante do primeiro ano é R$1.100. Quando eu vou calcular o juro novamente, os 10%, agora eu estou calculando não mais em cima do 1.000, mas em cima do 1.100. Olha lá, 10%, que é o 0,1, vezes 1.100. Agora, o juro no segundo ano é de R$110. Então, eu vou somar no 1.100 mais R$110. Foi a R$1.210. Esse R$1.210 é o valor que eu vou calcular o juro de novo em cima. Tá vendo? Não é mais em cima do R$1.000 aqui. Agora vai ser em cima do 1.210. 10% no 1.210, 121. Vou somar mais 121 aqui no 1.331. Aqui, no quarto ano, começo com 1.331 e vou calcular os 10% em cima dele. 1.464,10. Esse é o valor final. Vocês lembram qual era o valor final lá? No juro simples? 4 anos, R$100 a cada ano, R$400.
Enquanto no regime de juros simples você teria um final de R$ 1.400, aqui você tem um final de R$ 1.464,10. R$ 64,10 a mais, ok? Beleza. O juro composto, ele é um gráfico exponencial, é uma função exponencial, porque vai aumentando consideravelmente cada vez mais, ok? Enquanto essa linha branca tá exemplificando o seu juro simples, essa linha vermelha, essa curva vermelha está explicando, está demonstrando o nosso juro composto, ok? Ali ele colocou a formulazinha aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que ela fica. Como é que calcula o montante aqui? Olha só, no juro composto a gente vai direto para o montante, a gente não vai calcular o juro. O montante ele vai ser o capital vezes 1 mais a taxa elevado a n ou ao t, elevado ao t de tempo, ok? Então, por isso que ela é uma função exponencial, porque o tempo aqui vai ser o meu expoente, o número de parcelas vai ser o meu expoente, ok? Então, é essa fórmula que eu vou usar para juros compostos, ok? Então, aqui, ó, determinar o valor acumulado em 24 meses a uma taxa de 1% ao mês, a partir de um principal. Opa! O que é principal? Capital, valor presente, valor atual, né? Então, o capital C vale 2.000. Na fórmula, olha lá, montante é igual a 2.000 vezes 1 mais a taxa 1% é 1 sobre 100, 0,01, elevado ao tempo, elevado a 24. 1,01 elevado a 24. Vocês sabem fazer esse cálculo lá na calculadora de vocês? Quando você joga lá na calculadora do celular, vão ter que usar ela deitadinha, né? Vou só zerar ela aqui. Vocês vão ter que usar ela deitadinha assim. Eu vou tentar acender a luz para ver se melhora. Só um pouquinho. Olha só. Na sua calculadora deitadinha, você vai digitar o 1,01 e o elevado você vai procurar aqui nas suas funções, onde você tem, no meu caso, é x elevado a y. Mas tem alguns celulares que aparecem como y elevado a x. É essa função aqui. Deixa eu mostrar. Com a minha lapiseira aqui. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. É essa aqui. X elevado a y. Mas alguns vai aparecer y elevado a x. Certo? Você clica aqui e já pode colocar. Vai aparecer aquele acento circunflexo, chapéuzinho que eu normalmente uso lá no Forms. Elevado a 24. Olha só. Elevado a 24. Apertou essa teclinha aqui, x elevado a y, ou y elevado a x. Ok? Já vai dar esse monte de número aqui. Ai, Gisele, mas não tem como fazer isso na mão. Não, não tem. Isso aqui é só na calculadora mesmo. Tá? Aí, e resolveu essa potência aqui, vezes 2.000, chegou no 2.539. Beleza? Agora, olha só. Aqui, ele vai mostrar para vocês um exemplo de um capital de 25.000 aplicado a juros simples de 4% ao mês, durante 4 meses, ok? Então, ele vai fazer a continha bonitinha lá, montante capital, 1 mais taxa vezes tempo, 4 vezes 0,04 vai dar 1,6, 0,16, aliás, mais 1,16 vezes 25.000, olha lá, dá R$29.000 de montante, a juros simples. E no juro composto? Olha só. No juro composto, ele vai dar R$29.246,45. R$246,45 a mais. Quer ver? Vamos jogar na fórmula? Olha só. Capital, 1 mais taxa elevado ao prazo, 1,04 elevado a 4, dá toda essa sopa de números ali, vezes 25.000, 29.246, ok? A próxima tela
aqui, não era para estar isso aqui. A próxima tela, que é a última já, prometo, ele faz uma comparação de pegar esses 25 mil reais a uma taxa de juros de 2% ao mês. E aí ele vai calcular mês a mês no regime de juros simples e no regime de juro composto. Olha só, no primeiro mês, no mês 0, 0 para todo mundo. No mês 1, 2% de 25 dá 500, 2% de 25 dá 500. Então, aqui não houve diferença entre o valor final do primeiro mês em juros simples e no primeiro mês de juro composto. Aqui, pau a pau. Mas já no segundo mês, o que acontece? Aqui no regime de juros simples, eu só vou acrescentar 500 reais, porque é em cima do valor de 25 mil. Aqui eu vou calcular os 2% em cima do 25.500. Então, vai ser 26.010. A diferença aqui já foi 10 reais a mais. E assim por diante. Então, vocês visualizam a diferença latente entre o sistema de juros simples e o sistema de juro composto. Só para deixar claro para vocês, na prática, é o regime de juros compostos que funciona. O regime de juros simples, na verdade, eu diria, bem simploriamente falando, que nada mais é do que a base para a gente saber calcular o juro composto, porque na prática é ele que funciona, é ele que reina nos sistemas financeiros, tá ok? Então, por hoje é só, eu vou deixar para vocês aí uma atividade e qualquer coisa é só gritar, tá? Beijo, tchau, tchau.